Renato Gaúcho vai mudar o time para confronto na Copa do Brasil. Mundial chegou no Fluminense. Trio do Bilhão pode estar de volta. E preocupação e pressão da torcida do Flu em relação a reforço da temporada de 2025. Fala, rapaziada do BTV Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTV Esportes, podendo acompanhar o nosso conteúdo diário e tratando-se desse vídeo, sem sombra de dúvidas, do Flusão. Fechou? Para você que já se inscreveu aqui embaixo, aperta no botãozinho do like, é muito importante, também deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais e mais torcedores, para que dessa maneira possamos atingir aí uma meta alta de tricolores nos acompanhando aqui no BTB. Fechou? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que conversar, já que foi um dia recheado de informações sobre o Fluminense, porque amanhã, no estádio do Maracanã, teremos confronto válido pela Copa do Brasil. É a nova fase, o Fluminense está classificado, passou, eliminou equipes até mesmo de um combate interessante em jogos fora de casa e agora vai ter mais uma experiência importante contra a equipe da Aparecidense, de Goiânia. A partida acontece amanhã no Maracanã, o primeiro jogo aqui no Rio, a volta acontece em Goiânia. Só que vai ter essa mudança, a partida não vai ser na casa do Aparecidense por conta de medidas da Confederação Brasileira de Futebol. O jogo teve que ser mudado para o estádio Serra Dourada, ali o principal estádio de Goiás, onde as grandes equipes acabam atuando do estado por lá. Tanto Goiás quanto o Atlético Goianiense usam o estádio. Esse confronto do Fluminense vai acontecer no Serra Dourada, por opção da Confederação Brasileira de Futebol e também por quebra das regras de segurança no estádio da Aparecidense. Para esse jogo, o Renato Gaúcho vai realizar mudanças bruscas na equipe do Fluminense, inclusive em 3 setores diferentes. O Fluminense vai ter mudança no setor defensivo, vai ter mudança no setor de meio de campo e vai ter mudança no setor de ataque. Então todo o time, todos os setores vão ser modificados. Yuri, por que isso? Primeiro, pela grande pressão que o Renato recebeu após essa derrota para o Botafogo em reclamação da postura do Fluminense na primeira etapa. Alguns jogadores não agradaram ali os torcedores do Flu que estiveram presentes no Newton Santos, também estiveram acompanhando de casa. Além disso, o Renato vai contar com a volta de reforço para a posição defensiva e também vai tentar inovar um pouco no ataque por conta de uma fase de um jogador que não está tão legal vestindo a camisa do Fluminense. A gente já vai falar sobre esse cara, vamos trazer todas essas informações. Mas primeiro, vamos à provável escalação da equipe do Fluminense para esse duelo contra a Aparecidense. O Fluminense deve vir a campo com o goleiro Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Ignacio e Freitas, na lateral esquerda retornando aos titulares Fuentes. Eu já havia dado essa informação aqui no vídeo do BTB Esportes que o Fuentes poderia ganhar ali essa posição já para esse duelo da Copa do Brasil, principalmente se o Fluminense fosse com um elenco reserva, o que não deve acontecer. Muito se deve por conta desse resultado negativo contra o Botafogo, porque poderia ser algo pensado pelo Renato Gaúcho a ser utilizado, ir com um elenco misto, um elenco modificado, mas a princípio vai com força total. O Fuentes ganha vaga na lateral esquerda, no meio de campo Martinelli, Nonato e Ganso. Nonato ganhando essa composição de segundo volante, lembrando que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, o Nonato treinou como camisa 10 do Fluminense, o meio de campo armadura, o meio de campo que orquestra as jogadas, até mesmo para ser um reserva imediato do Paulo Henrique Ganso, o que traz até uma preocupação, porque o Rubem Lescano não vai ganhando espaço também nesse Flu, a contratação que veio do futebol paraguai. O que não me agrada nessa composição é o Martinelli de volante, primeiro volante, mas a gente já vai falar sobre isso. No trio de ataque, Arias, Keno, que é a outra novidade, e Cano centralizado. O Canóbio estaria perdendo espaço nesse time, a gente já vai conversar sobre tudo isso. Primeiro deixa eu dar minha opinião sobre essa provável escalação, porque eu acho que o Nonato poderia fazer uma composição melhor como meio armador. Yuri, ele não vai tirar o Ganso, então para mim o Nonato tem que estar no banco de reservas, porque você vai perder muito ali da composição tática do Martinelli. Ele não é um jogador que costuma jogar de primeiro volante, ele perde muitas das suas valências quando joga de primeiro volante. Ele não é esse volante de marcação, ele não é esse volante do embate 1 contra 1. Ele é um cara que faz essa primeira composição de bola para acabar regando essa equipe do Fluminense com jogadas criadas com mais rapidez. Essa é a função do Martinelli. É um segundo volante clássico, que rouba a bola, depois e aí quando passa, acaba que o primeiro volante tem que fazer essa primeira mordida, essa primeira marcação antes dos zagueiros, e ele recebe essa bola de volta para distribuir o jogo rápido, ou para os alas, ou para o meio armador. Essa é a função que o Martinelli melhor compõe nesse elenco do Fluminense. O problema é que quando você coloca o Nonato, o Martinelli tem que jogar de primeiro volante. E aí você perde muito do jogador, na minha concepção. A gente já vai entrar no outro assunto, porque eu vou ter que comentar sobre isso nessa provável escalação, mas pressão no Flusão
para cima do Canóbio, cara. O atacante uruguaio que chegou nessa janela de transferência de 2025 e acaba vivendo um looping na sua carreira que é realmente constante. O Canóbio é constantemente ali criticado por torcedores nas equipes que passam no Brasil. Inicialmente pelo Atlético Paranaense, foi um jogador que quando chegou, inicialmente, ele foi muito elogiado, a mesma coisa aconteceu no Fluminense, mas a queda brusca de rendimento acaba trazendo críticas ao Canóbio, que, como a gente sabe, é um jogador que precisa dessa adaptação e precisa estar em momentos certos do jogo. O Canóbio já foi muito importante nessa temporada para o Fluminense, mas nos últimos 3 jogos o Canóbio foi muito abaixo. É claro, descartando o jogo que o Canóbio não viajou, né, ali confronto contra a União Espanhola. Fora isso, o Canóbio foi muito abaixo nos últimos confrontos da equipe do Fluminense. E isso é um fator chave, é um fator crucial, é um fator que acaba interferindo em quem vai jogar e quem não vai jogar. O Keno tá pedindo passagem, é um atacante que entrou nos últimos jogos, inclusive no Maracanã, na partida contra o Vitória. O Keno entra muito bem no jogo e ali acaba ganhando espaço dentro desse elenco. Vai ser a oportunidade que o Renato vai dar para ele. Se o Keno jogar bem, vai ser o titular da composição. E o Canóbio tem que voltar a estar um pouco mais centrado. Acabou se perdendo um pouco no desenvolvimento dessas últimas partidas. É um jogador que corre muito defensivamente, faz essa ponte muito interessante para a equipe do Fluminense, mas acaba perdendo um pouco de espaço dentro dessa disputa, porque o Keno também está pedindo passagem, beleza? Vamos prosseguir com o giro de notícias e falar sobre Mundial chegou no Fluminense. Por que essa notícia, Yuri? O que está acontecendo? O tour da Taça da Copa do Mundo de Clubes desembarcará no Brasil nesta sexta-feira. E ali, no caso, inicialmente no Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa vai ser a primeira cidade aqui do Brasil a recepcionar a taça do novo Mundial de Clubes, que acontece em junho/julho lá nos Estados Unidos, com partidas na Flórida, com partidas em Washington. Vão ter aí vários duelos dentro desse Super Mundial de Clubes. Inicialmente ele vai desembarcar no Rio de Janeiro e a primeira casa da taça será o Fluminense. O troféu estará nas mãos do Flu a partir de sexta-feira. Consequentemente, Flamengo e Botafogo, que também são representantes do estado, classificados para o torneio, ficarão com o troféu entre os dias 2 e 8 de maio. Então, após essa data, né, o destino do troféu será São Paulo, onde o Palmeiras ficará responsável pela sua exibição. O próximo país do tour será o México. O encerramento acontecerá em Miami, cidade do jogo de abertura da competição, marcado para o dia 14 de junho, assim, vai ter essa exibição da taça também por lá. No Rio, os 3 clubes estão alinhando com a FIFA sobre como farão as suas atividades. Cada clube montará e definirá a sua organização individualmente, assim como tem sido feito nos outros países do Tour. O primeiro a receber o troféu, inicialmente, até antes de passar pelo Flu, será o Botafogo, né, que vai ter esse período. Até fazendo essa correção, o Botafogo recebe primeiro, depois o Flamengo, e aí, por fim, o Fluminense vai ser o último clube, no caso, a ficar com a exibição do troféu. Ela já foi iniciada em janeiro, né, percorreu por algumas cidades de clubes participantes, mas agora ela está em Buenos Aires, onde o River Plate e o Boca, né, que são classificados para essa Copa do Mundo de Clubes, estão fazendo a exibição da taça. Então, primeiro o Botafogo começa exibindo, depois o Flamengo, o Fluminense, por último, ganhando essa oportunidade de estar divulgando ali a taça do Mundial. Vamos ver como é que o Flu vai fazer essa dinâmica. Possivelmente deve abrir para os sócios dentro ali da sede do clube, né, que fica ali na região da Zona Sul do Rio de Janeiro. Deve ser por ali a exibição da taça. Vamos aguardar para ver como vai ser essa logística, ou até mesmo no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca. Vamos ver qual vai ser aí a tomada de decisão do Fluminense dentro desse ponto. Prosseguindo com o giro de notícias, trio do bilhão pode estar de volta. Vamos falar sobre isso porque o esquadrão, ou melhor, a Esquadrilha 07, está voltando de lesão e todos estão em uma adaptação juntos praticamente. Vão voltar juntos a agregar essa equipe do técnico Renato Gaúcho. Eu tô falando do Isaac, do Riquelme e do Matheus Reis. Eles que ficaram conhecidos dentro do trabalho de base do Fluminense como o trio do bilhão. Porque somando as multas rescisórias dos jogadores, chega a casa de R$1 bilhão. E aí os jogadores estão em fase de tratamento, né? O Isaac teve um problema no joelho, o Riquelme a mesma coisa e o Matheus Reis a mesma coisa. Todos eles com problemas graves. O Isaac talvez um problema um pouco mais curto. Em 2024, o Matheus Reis rompeu o ligamento, tá fora desde esse período, ali no final do início da temporada de 2024, então ele tá fora há bastante tempo, praticamente 1 ano. A mesma coisa acontecendo com o Riquelme, que inclusive foi receber o prêmio de revelação do Campeonato Carioca com uma botinha, né? Acabou recebendo esse prêmio ali, tendo que subir no palco
com as muletas e a botinha, porque não estava conseguindo ali esticar direito a perna por conta dessa lesão no joelho. A expectativa é que os jogadores voltem até o próximo mês. Então até ali, vamos botar assim, até o final de maio, é a expectativa que todos eles voltem. É claro, progressivamente teremos, muito provável, a volta do Isaac primeiro, depois teremos a volta do Matheus Reis e por último talvez o Riquelme, mas todos num período muito perto. Uma semana depois, no máximo 2 semanas depois, os jogadores voltando ali a agregar essa equipe do Fluminense, e fica a torcida para que o trio do bilhão realmente some 1 bilhão aos cofres do Fluminense. Essa é a grande expectativa. Galera, é isso, vou encerrando mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, mas antes, mais uma vez, pedir encarecidamente, aperta aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se, também deixe seu like, seu comentário e compartilhamento. Só lembrar para você mais uma oportunidade, porque o BTB Esportes agora está junto com a Alfa. É isso mesmo, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, teremos um link para você conhecer a Alphabet, que é a melhor casa de apostas do Brasil, que está sempre um passo à frente. Por lá teremos odds especiais para esse duelo envolvendo o Fluminense e a Aparecidense, que amanhã, é claro, eu vou trazer para você aqui no vídeo especial. Então já entra, faz o seu cadastro no link aqui embaixo, já deposita o valor, espere as odds especiais de amanhã para esse duelo envolvendo o Fluminense e a Aparecidense na melhor e mais segura casa de aposta do Brasil, que é a Alfa, fechou? Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui, eu me chamo Yuri Duque, até o próximo vídeo, tchau, tchau!